Pode pegar. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Vou pegar aqui mesmo. Retiremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amados? Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, mais uma vez pela Tua palavra. Que esta palavra seja tão somente palavra sobre nossas vidas nessa noite. Que possamos ter o discernimento, Senhor, através do Teu Espírito Santo, para entender e aplicar e viver em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, queridos. Bom, a primeira coisa que esse versículo ele traz no nosso coração, meditando essa palavra, ele começa com uma pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei se você entende o que Deus está falando nessa pergunta aqui. Ele está olhando para você e está dizendo: eu e você somos a maioria absoluta. Quem será contra nós? Quando nós éramos pequenos, né, quando estávamos ali na nossa infância, quando chegava assim alguém mais alto que a gente, mais forte, mais robusto, e se ele começasse a invocar com você, o que você falava? Vou chamar meu irmão. Você chamava o menor ou você chamava o maior? Você chamava o maior, o mais forte. Deus é esse maior que está do nosso lado e falou assim: ó, quem é que vai ser contra nós aqui? Então, quando a gente começa a perceber a dimensão, a profundidade desse Deus que nós servimos, a tua autoestima, a tua capacidade de se levantar todos os dias, a tua capacidade de ter o discernimento, de tomar decisões corretas, a tua capacidade de ter essa vitalidade diária e olhar sobre a sua pessoa e dizer que você pode todas as coisas, você começa a entender quem é esse Deus que caminha com você. Porque quando você se posiciona com esse Deus que te dá toda essa capacidade de falar para você que nós podemos vencer todo o tempo, não é uma batalha ou duas, não, ele está dizendo: eu posso vencer com você todo o tempo. Ele está mostrando aqui para nós que ninguém vai poder nos colocar em outro lugar a não ser o lugar que Deus já escolheu para nossas vidas. E eu pergunto para você hoje: qual é o teu lugar diante de Deus? Qual é o lugar que você imagina que você tem diante de Deus? Alguns discípulos ficaram com dúvidas. Jesus saindo daquela ceia, após a ceia, alguns discípulos perguntaram: Jesus, vocês estavam discutindo quem ficaria à direita dele, quem sentaria do lado dele, quem teria autoridade para estar do lado dele. Parecia uma infantilização. Pessoas muitas vezes infantis não sabem o lugar que ela está posicionada diante de Deus. Qual o lugar que você imagina que você está diante de Deus? A Bíblia nos fala lá em Apocalipse que ele será o juiz e também nós estaremos também juntamente com ele. A Bíblia nos fala que nós somos irmãos em Cristo Jesus. A Bíblia nos fala que nós somos filhos. Se eu olho para aquela parábola do filho pródigo, quando o filho vai, quando o filho volta para casa, o pensamento do filho era o pensamento dele se tornar um escravo, dele continuar sendo um servo. O pensamento do filho era de chegar lá para o pai e falar assim: pai, olha, eu me trato igual aos seus servos aqui, porque onde eu estava era pior do que as condições que os servos do Senhor estão passando aqui. E ele voltou com aquela condição daquela mente pobre, daquela mente pequena,
Porque a relação que ele estava pensando que tinha com o pai seria uma relação de escravidão. Muitas vezes nós estamos olhando para Deus e pensando abaixo daquilo que Deus já colocou no nosso coração e como deveríamos pensar com a nossa relação diante de Deus. Muitas vezes nós estamos pensando tão pequeno sobre nossas vidas e atrapalha no desenvolvimento do crescimento espiritual. Atrapalha no nosso desenvolvimento, no crescimento dos nossos relacionamentos, das nossas relações, da nossa intimidade com as pessoas, por causa dos nossos pensamentos com relação a qual a minha posição em Deus e diante de Deus. E quando aquele jovem entra, o que o pai fez? O pai correu até ele, deu um beijo nele, o abraçou e disse, não, hoje nós vamos fazer uma grande festa. Eu fico imaginando se o coração daquele jovem estava preparado para tamanha festa. A Bíblia nos fala que o que Deus tem reservado para nós ainda não veio à nossa mente, ainda não veio ao nosso coração. O que Deus tem reservado para nós? Aquele jovem também não estava esperando uma grande festa. Aquele jovem ele não veio preparado com a sua listinha de amigos, da sua vizinhança, para convidar para a festa dele. Mas o pai o surpreendeu com a grande festa. E muitas vezes olhamos para Deus e começamos a imaginar que Deus vai nos punir, que Deus vai nos colocar numa situação difícil, que Deus vai nos constranger por causa da nossa vida. Mas Deus já tem algo preparado para nós e o que Deus tem preparado para nós alegra muito o nosso coração. Isso eu tenho certeza. É uma surpresa agradável. É algo que Deus tem para nossas vidas que vai superar todos os pensamentos que você já teve diante de Deus. Todos os pensamentos que você possa imaginar para assim o que Deus iria fazer com você, ou pode fazer com você, Deus vai superar todos esses pensamentos. Porque os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. A nossa capacidade intelectiva não consegue entender a dimensão do amor que Deus tem sobre nossas vidas e como que Deus opera isso em nossas vidas. Daí ele vai continuar dizendo assim, ó, aquele que nem mesmo poupou o seu único filho. Irmãos, quando você fala de filho, relação de pai e filho, relação de mãe e filho, você vai entender que a Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte, ainda que uma mãe venha rejeitar seu filho, ainda, ele não está dizendo que a mãe rejeita seu filho, mas está mostrando o amor, o carinho, o sentimento, a gestação, a dor que ela tem pelo filho, aquela aliança que ela cria com o filho, uma mãe não rejeita seu filho. Chega ao ponto de uma mãe dizer o seguinte, eu dou minha vida pelo meu filho. O pai e a mãe sabem o que eu vou dizer agora, não é novidade. Mas quando o seu filho adoece, você adoece junto. Quando o seu filho está sofrendo, você está sofrendo junto. Quando o seu filho está numa situação difícil, você quer que ele supere, que ele cresça, porque a alegria de um pai com a mãe é ver seu filho bem, é ver seu filho em saúde, é ver seu filho crescendo, é ver seu filho se desenvolvendo, é ver seu filho dando bons resultados. Esse é o pensamento de todo pai e toda mãe, na sua psique saudável, em direção para o seu filho. E a Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte, que ele não poupou o seu filho. Aí eu faço uma pergunta. Esse Deus ama tanto a gente, o amor dele é tamanho, que ele chega ao ponto de colocar em questão a pessoa que ele mais amava, o próprio filho. E o texto vai dizer lá na frente, que ainda que uma mãe venha esquecer esse filho, Deus não esquece de nós. Olha o amor que Deus tem por nós. Ele se posiciona conosco, ele enfrenta situações conosco, e ele é capaz de entregar o seu filho. Ele não poupou o seu único filho, mas o entregou em amor para mim e para você. Eu não sei se você já entregou alguma coisa da sua vida para Jesus. Eu não sei se você já entregou alguma coisa da sua vida para as pessoas que você ama. Todos nós temos histórias de vida, todos nós carregamos uma história, somos seres históricos sociais. Então nós temos histórias na nossa vida, tem histórias na nossa vida que estão marcadas. Tem história nas nossas vidas que você, quando lembra, você sente, você joga emoção, você traz ainda aquele sentimento, você vivencia aquele momento, mas tem história nas nossas vidas que você traz à sua memória e você diz assim, poxa, eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter dado mais, eu poderia ter me entregue mais, eu poderia ter, assim, abraçado mais aquela causa, mas por que eu não fiz isso naquela época? Nos pensamentos de Deus não existe isso. Porque em todo o tempo Deus pensou na maneira certa, na porção certa.
Em todo o tempo, Deus, Ele deu a medida certa para cada um de nós. E no tempo certo, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho por mim e por você. Deus enviou Jesus, que entrou pela porta. A porta foi a gestação, a gravidez que Maria teve durante os 9 meses. Jesus foi gerado ali pelo Espírito Santo. Jesus cresceu, Jesus se desenvolveu. Maria o abraçou, beijou. Maria deu um ensino para ele. O tratou ali como o único filho. Deu a ele tudo que ele precisava. Mas teve um momento certo que ele teve que seguir o caminho dele. Teve um momento certo que Jesus teve que anunciar o caminho dele. Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Cada um de nós aqui temos um propósito. Cada um de nós aqui gostaríamos de escrever a nossa história. Cada um de nós gostaríamos de decidir algumas coisas nas nossas vidas. Mas tem coisas que estão na dimensão espiritual. Tem coisas que eu e você nós não entendemos, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Quantas decisões e escolhas nós tomamos na nossa vida? Quantas coisas nós gostaríamos de voltar, ou de ir mais à frente, ou de haver o resultado das nossas decisões, mas o que acontece? O Espírito Santo de Deus tem nos abraçado todos os dias. Nós não estamos fazendo coisas em consequência da nossa vida, nós estamos fazendo coisas daquilo que Deus tem permitido em nossa vida, porque se você crê que Deus está na sua vida, todos os seus passos são direcionados e guiados por Ele. Então, nesses dias, nesses últimos dias, como eu falei para os irmãos, eu tenho entrado em alguns lugares hostis, lugares difíceis de você ter acesso, lugares onde as pessoas são ambiciosas, capitalistas, onde as pessoas querem mais para si do que para os outros, onde as pessoas estão disputando lugares, espaços, disputando os anéis, disputando títulos. Mas quando Deus te dá uma oportunidade, você cria um ambiente de paz, você cria um oásis, você cria um lugar onde as pessoas possam respirar de forma diferente. Mas por que tudo isso acontece? Porque eu creio no poder do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Porque quando você crê no poder de Deus sobre a sua vida, você vai ter que mudar aquele lugar. Você tem que mudar aquele lugar. Agora, uma coisa que a gente não consegue é mudar a cabeça das pessoas. Uma coisa que a gente não consegue é fazer o seguinte, é fazer com que as pessoas pensem como você pensa. É fazer as pessoas entender como você entende. Porque cada um de nós temos níveis de profundidade, de experiência com Deus, pela sua palavra. Cada um de nós aqui temos momentos diferentes de espiritualidade, de entrega a Deus, de celebração a Deus. Nós não estamos numa linha reta. Você pode ensinar seus filhos todos os ensinamentos, os melhores ensinamentos, mas tem um que vai escolher fazer matemática, um vai escolher fazer biologia, outro vai querer ser médico, outro não vai querer ser nada. Aí você fala, meu Deus, onde foi que eu errei? Você não errou. Você deu um ensino para todo mundo, mas cada um deles fizeram as suas escolhas. Por isso que a palavra de Deus vai nos mostrar aqui, ó, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que nos justifica. Não é a pessoa que vai dizer quem você é. Não é a pessoa que vai chegar para você e dizer o seguinte, eu quero que você faça isso, que seja isso, porque eu estou vendo isso para você. Não são essas pessoas que determinam quem você vai ser. Porque Deus te dá experiência pela palavra discernimento. A Bíblia nos fala no Salmo 133, quão bom e quão suave é, né? Quando o óleo desce pela cabeça de Arão, desce pela barba, vai descendo pelas orlas até os pés. O óleo de Deus, quando o óleo de Deus é derramado na nossa cabeça, o que significa isso? Esse óleo de Deus. É que Deus te dá discernimento, Deus te dá sabedoria. A Bíblia fala que Deus dá sabedoria para edificar a casa e inteligência para manter. Deus te dá sabedoria, então Deus vai aclarar a tua mente, vai te mostrar o que você precisa fazer em nome dEle. Quando o óleo desce pelo nariz, que é o órgão do discernimento, você vai discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, irmãos. Tem muitas pessoas ali insistindo em coisas que não é de Deus. Tem muitas vezes o Deus coloca um banquete para você aqui do lado, o diabo vem e monta outro banquete aqui do lado. E o diabo ele é um grande cenógrafo, ele cria cenários na nossa vida e ele coloca ali, parece algo tão fácil, tão bonito, sabe aquela coisa que não precisa de muito esforço? O diabo é assim. Ele começa a botar pratos e pratos saborosos para você.
E aí você fica ali naquela dúvida, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus. Quem tem um discernimento, o óleo de Deus sobre a sua vida, ele vai saber na hora o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque o óleo do discernimento desceu sobre a barba, sobre o rosto de Arão, desceu sobre a boca. O que é uma boca cheia do óleo de Deus, irmãos? É uma boca que abençoa todo o tempo. É uma boca que agradece a Deus. É uma boca que edifica a sua casa com a palavra de Deus. É uma boca que abençoa os seus filhos. É uma boca que abençoa o seu vizinho. É uma boca que abençoa todo mundo. Porque a Bíblia fala que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. A Bíblia fala que uma língua pode incendiar toda uma floresta. A Bíblia fala que as palavras elas podem ser inflamadas. Você fala uma palavra, o diabo vem e inflama essa palavra, e a palavra entra no coração da pessoa, e uma palavra inflamada, irmão, pode levar essa pessoa à sepultura. Quantas pessoas em amarguras, ressentimentos, mágoas, pessoas que estão com ódio no coração por causa de uma palavra inflamada pelo maligno. Então a palavra de Deus está mostrando aqui para nós. Se Deus é por nós, Ele nos justifica. Ele que é a nossa justiça. Mas nós somos falhos, nós queremos fazer justiça nas próprias mãos. A pessoa faz o mal para você, você vai e quer fazer o mal para ela. Você está se tornando tão maligno quanto ela. Ah, pastor, mas foi ela que fez primeiro comigo. Eu tenho meu direito de resposta. Para aquele que é cristão, a resposta só vem por uma pessoa. É Ele que nos justifica. É Ele que está à nossa frente. Porque Ele vai dizer assim, ó, quem os condenará? Pois Cristo, quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe quem é esse Cristo aqui? É o Filho dele, que assumiu as minhas responsabilidades, assumiu os meus pecados. Eu estava condenado à morte. Ele veio para morrer em meu lugar. E Ele veio para dizer o seguinte, toda acusação contra Ele pode jogar sobre mim. É Ele que se posicionou por nós. Quando você tiver de levantar a boca, cala a sua boca, porque lá dentro do tribunal do júri, quem fala é o advogado. Quando o juiz questionar, quem vai responder é o advogado, porque ele tem habilidade, está credenciado para dar as respostas e fazer a sua defesa. A Bíblia está dizendo que ele é o nosso advogado. O que nós precisamos é nos calar. Ficarmos como ovelhas mudas, como diz o texto, como ovelha muda, ele foi até o matadouro, porque ele sabia do propósito que ele tinha com Deus. Ele não abriu a boca, ele não voltou atrás, ele não desistiu de morrer por nós, porque ele sabia do propósito que estava no coração dele. Então, quando as coisas estiverem acontecendo na tua vida, cala a sua boca. Vamos ficar como ovelhas mudas, porque Ele é o nosso advogado. Quem nos condenará? Não tem condenação para aqueles cujo advogado é Cristo Jesus. Essa é a experiência que Ele está mostrando aqui para nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Outra pergunta. O que você acha separando de Deus? Tem um irmão, outro dia, encontrei com ele, falou assim, e aí, como é que você está? Ô, pastor, estou bem afastado, o que aconteceu? Não, eu comecei a beber aí, estou afastado de Deus. Eu falei assim, então, quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, nem a morte, nem a vida, nem o ano, nem o principado, nem a altura, nem a profundidade, nem cachaça, nem cigarro, nem droga, nada vai separar você de amor que Deus tem por você. Deus não nos ama por aquilo que comemos. Já pensou se Deus, se você comesse só besterol, comendo gordura, comendo bacon, comendo um monte de coisa, será que Deus vai se afastar só porque você gosta de comer isso ali? Ah, eu gosto de comer jiló. Será que Deus não vai gostar de você porque você come jiló? Eu respeito as condições, as suas dietas. Tem pessoas que são vegetarianas, respeito. Eu como carne e respeito quem é vegetariano. Mas não são essas coisas que vão me separar de Deus. Quem vai ser mais abençoado e menos abençoado no comer e no beber. Porque quando você come, você estraga seu corpo. O problema não está quando você bebe, é depois que bebe. É o que você vai pensar depois disso aí. Qualquer substância que altera o teu psicológico é prejudicial à saúde. Então, uma lógica para a saúde, não é uma lógica relacional com Deus.
Nós temos grandes avivalistas, como James Finney, outros grandes avivalistas, que fumou seu cachimbo até o dia da morte, mas foram grandes avivalistas. Será que o cachimbo separava ele de Deus? Mas um tópico aqui não é cigarro, não é bebida, não é nada disso, isso prejudica a nossa saúde. Mas eu estou mostrando para você que nada vai nos separar de Deus, porque as pessoas estão se afastando de Deus por uma coisa muito ínfima, muito pequena. Pastor, eu briguei com meu pai, saí de casa, estou morando sozinho. Ué, mas o que tem a ver? Nada me separará do amor de Cristo. Sumiu. Cadê? Por que você sumiu? Ah, porque eu saí de casa, briguei com meu pai. Você tem que estar na igreja. O lugar das pessoas que estão em necessidade tem que estar onde? Na igreja. A igreja é um lugar que te dá o sustento espiritual. Lembra que eu falei domingo passado? Que a presença de cada um nos fortalece, nos anima, nos motiva, nos dá essa capacidade de permanecer ali naquele lugar. Dê um exemplo lá, por exemplo, você vai para uma parada de ônibus, tem 100 pessoas lá, você está lá, 100 pessoas. Você está lá com o seu celular, você está lá vendo lá seu celular, você está numa boa lá, 100 pessoas, você está esperando seu ônibus. Daqui a pouco vai 10 embora no ônibus, daqui a pouco vai mais 10, 10. Quando você percebe que não tem mais 100, tem 2, 3 pessoas, você já começa a ficar preocupado, está de alerta. Se aqueles 4 forem embora, você ficar sozinho na parada à noite, aí você fica super preocupado. Mesmo que você não tivesse intimidade com nenhuma daquelas pessoas lá. Só o fato de elas estarem lá, juntas, te dava segurança. Como que as pessoas são importantes para a gente? Como que as pessoas, independente dos níveis de profundidade, são importantes para as nossas vidas pessoais. Daí a congregação, a igreja, não é um lugar de você ir buscar algo para você. É lugar de você oferecer algo para as pessoas que estão à sua volta. Porque nós fomos chamados para servir a Deus. Nós fomos chamados para servir com a alegria do nosso coração. E ele vai dizer assim, ó, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Todos os dias, lembre-se disso, todos os dias Deus, Ele está sendo entregue por mim e por você. Não existe feriado no mundo espiritual. Não existe feriado prolongado no mundo espiritual. A Bíblia está dizendo que todos os dias, o amor de ti, somos entregues à morte. Todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matador. Então, significa que Deus diariamente está em nossas presenças. E nós temos que estar na presença de Deus diariamente. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, é o instante momento contínuo nas nossas vidas. Dessa ceia. Nós estamos celebrando. Mas haverá um dia que nós vamos celebrar lá nos céus. Toda a igreja do Senhor. A igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Esse é o propósito das nossas vidas. Eu não sei como ela tem chegado no seu coração, mas eu tenho algo de Deus. É essa palavra. Como essa palavra tem chegado ao seu coração? Como que essa palavra ela vem sobre você? Como bálsamo, como algo que veio para anestesiar, para tirar essas dores e sofrimentos que você tem passado. É uma palavra que veio para enxugar as suas lágrimas. É uma palavra que veio para tirar toda essa energia prejudicial à sua saúde. Muitas vezes aquela energia que você emite com aquela raiva, com aquela ira, é mais prejudicial a você do que a pessoa que você está direcionando. Então a palavra do Senhor ela vem para nos limpar, para nos purificar, para dar algo novo dentro dos nossos corações. Que essa palavra aqui, esse cântico de vitória que Paulo escreveu à igreja de Roma, seja o seu cântico de vitória. Que todo dia você possa levantar pela manhã e falar, quem diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já começa levantando assim pela manhã. Antes de você pegar o celular, antes de você abrir o teu WhatsApp, antes de você falar alguma palavra, pega esse cântico de vitória e começa a declamar na sua vida todos os dias. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Comece a declarar isso, grava isso no teu coração.
E todos os dias que você levantar, você vai acreditar e vai acreditar isso em você, na sua mente. Quem será contra nós? Você e Deus é a maioria absoluta. Não tem outro maior do que esse Deus maravilhoso que está todos os dias em nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus dê a você graça, discernimento, compreensão, para que você possa ter todos os dias essa resposta de Deus em seu coração para a vida. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos fazer oração. Hoje nós temos aqui o